E hoje, neste episódio, quem temos? Pão sem glúten, atendendo a todos os pedidos de vocês. Esse é um pãozão gigante de 1,2 kg, pão de forma sem glúten, muito fácil para você fazer na sua casa. Vem comigo. Deixa eu começar me apresentando. Eu sou Drica Velar, sou chefe e criadora de conteúdo para cá, para o YouTube e para um outro canal que eu tenho no Instagram. Se você não me segue ainda, tá perdendo, inclusive vídeos de receitas. Já aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho que tem aqui embaixo para você receber as notificações de todo vídeo novo que tiver nesse canal. Aqui a gente tem 2 vídeos por semana, é uma abundância de receitas. Bom, bora para a receita desse pão, que é muito fácil, você não vai nem acreditar. O que eu tenho aqui numa tigela? Eu tenho 2 xícaras de farinha de arroz. Pode ser farinha de arroz branco ou farinha de arroz integral, tanto faz, com as duas, qualquer uma das duas vai funcionar. É muito importante, antes de eu começar a falar os outros ingredientes, é muito importante eu te dizer isso aqui. Esse pão é muito chato. Pão sem glúten, principalmente vegano, é muito chato de fazer, gente. Quando a gente faz um pão sem glúten, ele não tem aquela liga da farinha de trigo, aquele, né? O glúten mesmo, o glúten faz um papel muito importante no pão, faz ele crescer e tudo. Então, quando a gente trata de um pão sem glúten, é um pouco diferente. Não adianta, vocês podem comentar aqui embaixo pedindo substituições, que eu nunca consegui substituir absolutamente nada nesse pão. Ele tem que ser exatamente como eu tô te contando e só assim ele funciona. Se você mudar uma vírgula, vai dar errado. Já tô te avisando que ele é um cara chato. Ele é gostoso, vale a pena no final, ele é super fácil de fazer, mas você precisa estar presente quando estiver fazendo ele. Você precisa ter atenção a absolutamente todos os ingredientes que tiverem. E eu vou te contando um por um o porquê que esse ingrediente está aqui e qual é o papel dele, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de substituição de farinha de trigo, a gente tem que fazer, o trigo ele tem várias funções, então ele pode fazer com que essa massa fique mais espessa, ele pode fazer com que essa massa fique, que tenha mais liga, então a gente vai colocando, a substituição para farinha de trigo é um mix de farinha, e é esse mix que a gente está fazendo aqui. A farinha de arroz é uma farinha muito boa, mas ela não tem liga nenhuma. O que eu preciso então colocar para que essa farinha de arroz tenha liga? Eu preciso colocar 1 xícara de farinha de aveia. E aí você pode pegar uma aveia que você tiver na sua casa e bater no liquidificador, ela vira farinha, ou você pega uma farinha de aveia mesmo. A farinha de aveia não dá para substituir, tá, galera? Não tem como substituir ela, porque ela é a liga, é ela que vai fazer o puxa-puxa que o glúten faria. Ela junto com o polvilho. E aí a gente tem que usar polvilho doce. De novo, né? O que acontece? O polvilho azedo, ele é responsável por fazer aquela crocância do pão de queijo. O polvilho doce é responsável por fazer aquele puxa-puxa. Então, a farinha de aveia junto com o polvilho vão fazer o puxa-puxa no pão, entendeu? Vão fazer a liga na farinha de arroz, que vai fazer com que tudo isso fique parecendo uma farinha de trigo. Então, mais ou menos essa proporção você pode usar na sua vida. 2 xícaras de farinha de arroz, uma de farinha de aveia e uma de polvilho doce, você pode fazer essa combinação e você vai ter um mix de farinha sem glúten na sua casa. Sempre que você quiser substituir a farinha de trigo, esse é um ótimo mix de farinhas para você usar, tá bom? Então a gente vai colocar aqui dentro dessa tigela as 2 xícaras de farinha de arroz. A gente vai colocar então também 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara de farinha de aveia. Aí tem mais uma outra coisa sobre a farinha de aveia que eu queria dizer. A aveia é naturalmente sem glúten. Quando que ela tem glúten? Quando ela tem contaminação, quando ela é plantada junto com o trigo, que é o que acontece aqui no Brasil. Então, por isso, se você tem intolerância a glúten, né, realmente você está buscando uma receita porque você tem intolerância e não só porque você quer comer sem glúten, então se você tivesse intolerância, é importante você procurar por aveias sem glúten. Que são aveias sem glúten? São aveias que crescem longe do trigo. E aí ela é naturalmente sem glúten, vai ser maravilhosa e você pode usar e pode fazer esse pão na sua casa que você não vai sofrer, eu te garanto. E aí agora a gente vai dar uma misturada nessa farinha. A gente vai colocar um ingrediente que é muito importante e indispensável, como todos os ingredientes dessa receita, na verdade. 1 colher de sopa de goma xantana.
Drica, o que é goma xantana? Gente, goma xantana é uma goma, tá? É uma goma extraída de uma planta, então ela é vegana, ela é uma goma, ela faz uma liga, sei lá, uma colinha. Se você pegar a goma xantana, misturar na água e passar assim nos seus dedos, você vai ver uma gominha se formando. É isso que é a goma xantana. Qual que é o papel dela aqui? Essas farinhas, a farinha sem glúten, ela tende a absorver mais água. Então ela acaba absorvendo, chupando toda a água e ele vai ficar seco, o pão. E aí o que acontece? Então a gente precisaria colocar mais água do que o normal para o pão poder ficar fofinho, certo? Mas se eu colocar mais água do que o normal, isso vai ficar líquido, não vou ter formato de pão, entendeu? Ele não vai ter corpo. O pão, farinha e água, a gente coloca fermento e o corpo que se forma ali da farinha com água faz com que a galera cresça, tipo o soufflé, sabe? Já viu o soufflé crescendo? Por quê? Porque ele tem um corpo para crescer. Se eu colocasse tudo líquido, ele não vai crescer, não tem corpo para crescer, entendeu? Então, justamente, a gente precisa dar corpo. E aí a gente vai adicionar um espessante, que é a goma xantana. Drica, pode usar agar-agar no lugar? Não, agar-agar é completamente diferente, é outra função, outras coisas. Acredita em mim, a goma xantana é insubstituível, não dá para substituir ela é muito importante. Se você pegar essa mistura de farinhas com a quantidade de água que eu te falo aqui nesse vídeo, você vai entender a quantidade de água que vai nesse pão. Se você misturar tudo isso, a farinha com os líquidos, você vai ver que vai ficar bem líquido. Quando você coloca a goma xantana, aquilo se forma uma massa. Então a goma xantana é indispensável, uma colher de sopa, tá bom? Gente, desculpa às vezes eu falar muito, né, aqui, mas é que para mim é muito mais importante que eu te explique qual é o conceito da receita, qual é a técnica da receita para que você possa aplicar isso na sua vida de outras formas. Como eu disse para você, esse é um mix de farinha, você pode fazer um mix desse de farinha na sua casa, colocar num pote e substituir ele por farinha de trigo de verdade. Pode fazer isso porque eu fiz na minha casa, testei e é só por isso que eu trago esse conteúdo aqui, todo detalhadinho. Tem gente que fala, nossa, que vídeo longo, demora muito. Demora, para explicar, demora mesmo. Se você só quer receita, então procura na internet outras receitas, porque, né, pode ser que você encontre alguma receita aí que te agrade, você vai ficar testando. Eu aqui faço questão de que todas as receitas funcionem, por isso eu faço questão de te explicar detalhe por detalhe de cada técnica que eu uso aqui. Bom, vamos seguir com a receita. 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de fermento para pão. E aí agora a gente vai começar a colocar os líquidos. Vamos fazer um buraquinho aqui no meio e aí a gente vai colocar aqui dentro então 3 xícaras de água morna. É muito importante que essa água, ao ser adicionada, não esteja fervendo, senão ela vai matar o seu fermento e vai zoar o seu polvilho. Então ela tem que estar morna, você tem que colocar o dedo dentro dela e conseguir manter o seu dedo ali por alguns segundos, uns 10 segundos, tá? Ela tem que estar morna, um pouquinho mais de temperatura ambiente. Coloca ali a água e aí agora a gente vai vir com 4 colheres de sopa de azeite. O azeite é muito importante nessa receita. Ele vai pegar toda aquela farinha de arroz, vai abraçar ela e vai falar, pode deixar que eu não vou te deixar seca, sabe? Ele vai fazer com que esse pão não fique seco, vai fazer com que esse pão fique bem fofinho e molhadinho. E aí a gente vai misturar tudo isso aqui. Agora você vai pegar uma forma para pão. Eu tenho aqui uma forma bem grande, dessas formas que eram da minha avó. Essa forma rende um pão de 1 quilo. Então já tô te falando 1,2 kg para ser mais precisa. Então o que acontece? Se você não quer fazer tudo isso de pão, você pode fazer meia receita, tá bom? Segue exatamente a matemática. Divide tudo que eu te falei até agora por 2 e mistura que vai dar certo. Você vai fazer uma forma de bolo inglesa, que ele vai dar certo, vai dar aquele pão. Para fazer esse aqui de 1 quilo, é exatamente essa medida que eu te falei. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar essa minha forma agora, vou vir com um pincelzinho e vou pincelar ou azeite ou óleo no fundo da assadeira. Agora a gente vai vir com essa massa. E a massa tá bem mole, mas ela tá certa, pode confiar em mim. E aí agora vai colocar um pouquinho de azeite por cima da massa, vai vir com a ponta dos seus dedos untados com azeite e vai pressionar levemente essa massa aqui em cima. Para que isso? Para nivelar, para deixar o seu pão bem lisinho assim, bem bonitinho. Muito bem, feito isso, a gente vai cobrir com um pano e vamos deixar esse pão crescer. Quanto tempo ele vai demorar para crescer? Vai depender do dia, da temperatura que está no lugar onde você está. Pode demorar 1 hora, pode demorar meia hora.
né? Mas no máximo 2 horas crescendo. Se tiver sol, bota no sol para crescer. E aí, a hora que ele tá assim, bem crescidão, bem lindo, toma cuidado. A partir de agora, você não pode chacoalhar a forma, você não pode fazer movimentos bruscos com ela, tá bom? Pega o seu forno, se o seu forno já estiver pré-aquecido, coloca lá dentro. Se você não tiver com o forno pré-aquecido ainda, pré-aquece o forno e na hora que ele estiver quente, você coloca o pão lá dentro. 180 graus exatos, 35 minutos. Pode ser mais? Não. Pode ser menos? Não. Exatos 35 minutos para esse 1 kg de pão. Se você for fazer meia forma, eu acho que vai demorar uns 25 minutos. Com 25 minutos você experimenta, tira do forno. Agora, é muito importante essa parte. Quando você tira do forno, você não pode cortar esse pão. Você vai ter que se segurar. Eu tô falando sério, é muito difícil se segurar com cheiro de pão quente, mas se você tentar cortar esse pão, o que vai acontecer? Ele vai abatumar. O que é abatumar, Drica? Ele vai murchar todo mundo vai se concentrar embaixo, tudo que você fez ele crescer no forno vai murchar e o pão vai dar errado. Então, se você espera esse tempo que eu tô te falando, aí você vem agora com uma faquinha, né? Passa aqui em todas as laterais do pão e aí desenforma esse lindão maravilhoso. Olha o que acontece. O que é muito importante eu te dizer sobre esse pão. Ele é bem úmido aqui embaixo, tá vendo? Assim que eu desenformei ele, eu vi que ele estava bem úmido. Ele é bem úmido, por isso, depois que você desenformar, você não pode manter ele aqui. Transfere para alguma tábua, para alguma gradinha, né? Alguma coisa desse tipo. E aí, para guardar ele, esse aqui eu fiz ele ontem e eu quero mostrar para vocês, né? Eu deixei para gravar essa parte aqui de explicando a receita para vocês hoje, justamente para mostrar para você como ele, ó, ainda tá fofinho, mesmo sendo de ontem, só que esse cara aqui ele tava na geladeira. Ele é muito úmido. Então, para guardar ele de um dia para outro, é muito importante que você coloque ele na geladeira. Então, guarda dentro de um saquinho, assim, bem direitinho, tá? Dentro da sua geladeira para ele não ressecar demais. Manter a umidade, e aí sempre que você quiser comer, o que você vai fazer? Vai pegar, corta uma fatia, dá uma grelhadinha na frigideira. O que eu costumo fazer às vezes também é cortar ele em fatias e congelar as fatias. Quando eu quero comer é só descongelar, dar uma grelhadinha na frigideira e tá tudo certo. Gente, aquele efeito assim de abrir assim do pão quente não vai ter, mas olha só, eu quero mostrar para vocês, ó. Vocês conseguem ver por dentro como ele é igualzinho um pão de forma tradicional com farinha de trigo? É maravilhoso esse pão. Ele é um preço acessível, mas não é assim, nossa, Baratex. Não é Baratex porque as farinhas sem glúten são um pouquinho mais caras, né? Mas vale super a pena. Por que esse pão não entrou no vídeo de face e venda vegano? Face e venda vegano. Porque, gente, se você faz pão com farinha de trigo para vender na sua casa, você não pode fazer pão sem glúten para vender. Ou mesmo se você consome farinha de trigo e quer vender alguma coisa sem glúten, você não pode fazer isso, porque tem contaminação cruzada. Micropartículas de farinha de trigo que estejam na sua casa vão entrar como contaminação. Então, se a pessoa realmente tem intolerância a glúten, ela não vai poder comer seu pão, mesmo que seu pão seja sem glúten, mesmo que você use farinha de aveia sem glúten, etc, etc. Então, presta bem atenção nisso, porque às vezes a gente fica se apegando muito a, nossa, eu vou fazer sem glúten porque meu cliente está me pedindo sem glúten, mas existe uma questão de profissionalismo, de você olhar e falar, não, meu amor, eu não posso fazer sem glúten para você, porque eu trabalho com glúten. Então, tem tudo isso. Como eu trabalho já com glúten, fazer alguma coisa sem glúten para vender não pode, né? Porque vai ter contaminação. Então, gente, esse é o vídeo do pão sem glúten mais delicioso, mais maravilhoso. Já tem esse vídeo aqui no canal, já tinha, mas foi uma live antiga que eu fiz o ano passado. E aí eu resolvi regravar esse vídeo de tantos pedidos de vocês, porque tem muita gente que não tem paciência de assistir live, né? Mas na live eu expliquei tudo isso que eu já expliquei para vocês aqui de novo. Tá explicado, agora tá tudo picotadinho, bem rapidinho de assistir, que nosso editor faz um papel maravilhoso aqui e ele já tá bem maravilhoso esse vídeo. E é isso, meus amores, então deixa um comentário de amor aqui pra mim. Substituições não vou responder nesse vídeo, com sinceridade, porque esse pão é chato e ele não tem substituições. Beijo e até semana que vem.